Gente, agora nós vamos pensar na montagem dessas coisas, né? Senão não faz sentido você estuda um gerador, estuda um receptor e não conecta eles, não faz sentido, você não completa seu estudo, né? Vocês aí já foram nas cidades pequenas do interior, que tem aquela pracinha da igreja que você dá uma volta lá e conhece todo mundo? Assim é a vida simples, né? Assim é o circuito simples. Ele só tem uma quadra. Você dá uma volta nele todo, ele não tem nós. E você passeia em todos os elementos. Olha só que ideia, né? É um dos circuitos que mais cai em prova. Porque a física de vestibular, gente, acredite você ou não, é uma física simples. Ela procura ser o mais simples possível para que você entenda o básico do mundo, né? Então tá aí o que é um circuito simples. Um gerador conectados ao terminal de um resistor. E se você tiver vários, para que você acha que serve a resistência equivalente? Para você tirar o equivalente e transformar tudo num circuito simples. Ou seja, uma grande metrópole, ela veio de algum momento de uma cidade simples, né? Então você pode transformar toda ela, o modelo macroeconômico, numa coisa micro, uma coisa menor, tá certo? Então é a mesma ideia que você pode fazer isso. Não há nó nesse circuito, ele está todo em série. Logo a DDP que tem nos terminais do gerador, que é essa peça, né? Como acabamos de ver, é a mesma DDP que tem nos terminais do resistor. Vou separar as peças, mas lembrem-se que elas estão conectadas, para você entender melhor. Eu aplico a equação do gerador aqui e a lei de Ohm aqui. Porque, gente, isso aqui é lei de Ohm. Isso aqui também é lei de Ohm. Então, você só está aplicando lei de Ohm com duas caras diferentes. E eu igualo as duas, né? Já que é uma coisa só, né? Você está em paralelo, né? Aí eu jogo esse produto Rzinho I para o lado de cá e posso isolar. Olha só o que é que eu posso fazer, né? Posso fazer essa brincadeira aí, ó. Então eu boto o I em evidência, né? Já que ele está aqui e está aqui. E somo o Rzão mais Rzinho. Claro, as resistências estão em série. Eu tinha que esperar isso, né? Joguei para cá. Tá aí a corrente em um circuito simples. Gente, isso é muito útil. O que você está fazendo, espero que você entenda, é U igual a R vezes I. Você está fazendo lei de Ohm. Só que a gente chama isso aqui de lei de Ohm generalizada. Ela serve aí para o circuito todo, né? Para você calcular de uma pancadinha só. Ou seja, se você conhece isso e conhece isso, você tem a corrente desse circuito aí, ó. Só colocar no lugar e fazer umas continhas. E a corrente, ela te fornece muitas informações, né? Ela é a chave aí do circuito para oferecer um monte de informações de potência, de DDP, de voltímetro, de amperímetro. É assim que isso funciona. Então vamos conectar de volta esse circuito aqui. Olha só o que vai acontecer, né? O que acontece e o que eu faço? Porque eu tô lembrando aqui de uma coisa. Tu ensinou que a potência útil aqui, ela tem uma dependência com a corrente, né? E essa corrente tem uma dependência dessa resistência aqui, ó. Qual é a condição para que esse gerador lance a máxima potência aqui para fora? Gente, a condição, vocês vão perceber agora que é a igualdade entre a resistência interna e a resistência externa, né? Quando você tem essa condição, o gerador trabalha em condição de potência máxima. Porque quando eu substituo aqui, gente, ó, olha só o que vai acontecer. Eu peguei esse Rzão aqui e troquei por um Rzinho. Ficou 2 Rzinho, não foi? Então embaixo vai ficar 2 Rzinho, né? Ó, porque eu somo aqui. Tá lembrado do que é essa razão? E sobre R? Ela é a ICC. Tá lembrado que em ICC sobre 2, aquele gráfico lá, ó, da parábola, né? Que tem um pico, né? Na metade da corrente de curto-circuito. É o local de potência máxima. Então, esse local é o local de potência útil máxima. O gerador vai render 50% nessa condição, tá? Então, gente, memoriza isso, né? Ó, qual é a condição para um gerador lançar a máxima potência? Resistência externa ser igual à interna dele. Nessa condição, o gerador está em 50% de rendimento. A potência útil dele é máxima. O rendimento é 50%. Lembra que rendimento é útil sobre total, né? Então, eu não posso atingir 100%, é um fato, isso é uma máquina. Então, a condição para que você tenha máximo lançamento de potência é que o rendimento esteja pela metade, em 50%. A extensão da lei de Ohm generalizada, né, que o pessoal também chama de lei de Paulet, lei de Ohm-Paulet. Ou seja, você pega um circuito e aquela sua pracinha ela pode ser um pouco maior, né? Pode ter a igreja, pode ter uma lanchonete, pode ter um caixa eletrônico, pode ter um monte de coisas para você fazer, mas a ideia continua sendo a mesma, né? Você vai estender essa ideia. Você tem um receptor aqui, ó, e tem um
resistor aqui, percebe? E eu vou conectar um gerador, ó, aos terminais dele. E como é que eu sei que é gerador? Ora mais, quando isso aqui, ó, for maior que isso, aí a corrente vai querer caminhar no sentido que eu te falei, ó. Observe que eles estão conectados em oposição, ó. O mais está de frente para o mais. Para você ver isso, você faz a corrente circular, né, gente? Ó, mais encontra mais. Então, um tem que funcionar como gerador e outro funcionar como receptor, né? Alguém na família tem que gerar para que a gente possa consumir, né? Não é assim que funciona? Eu posso pensar nisso aí, ó, como sendo aquela pracinha daquela cidade que já não é mais só a igreja, né? Já tem mais coisas acontecendo. Então, mas aí eu posso transformar tudo num circuito simples. Lembra, ó? A DDP nesses terminais aqui, ó, é a mesma DDP nesses terminais. Aí eu vou e faço a seguinte brincadeira, né, gente? Faço as continhas, ó, U do receptor mais U do resistor tem que ser igual a U do gerador, né? Porque as quedas de tensões aqui, ó, é igual a tensão total aqui também, né? Então, aplicando as equações que a gente acabou de ver, ó, E menos R vezes I, gerador. E' mais R' vezes I, receptor. E resistor, U R vezes I, né? A DDP nos terminais dele. Atenção para o que eu vou fazer a partir daqui, né? Eu fiz questão de deixar no passo a passo. Gente, eu vou passar esse E' aqui para o outro lado, ó. Vai ficar E menos E', né? Já esse aqui, ó, R vezes I, eu também vou passar para o outro lado da equação. Ele vai ficar positivo, né? R vezes I. E aqui tem R', que é a do receptor, vezes I. E desse lado ficou R vezes I, não ficou? A corrente não é uma só, porque não está todo mundo em série, né? Então, eu posso colocar em evidência, ó, ou seja, E menos E' vai ser igual, some aqui, ó, R do gerador, R do receptor e R externo, né? O R da resistência, vezes quem? Vezes I. Logo, a corrente, ela é a eletromotriz menos a contra-eletromotriz dividido pela soma de todas as resistências. E esse é o símbolo de somatório, tá, gente? Para quem não lembra, ó, das resistências. Eu vou botar um R para representar todas elas, porque elas estão somadas. Tem mais. Essa lei ainda pode ser reescrita também, porque você pode ter o quê? Vários geradores e vários receptores, não pode? Ela pode ser escrita assim, ó, a corrente vai ser o somatório das eletromotrizes menos o somatório das contra-eletromotrizes dividido pelo somatório das resistências. Agora, o somatório das eletromotrizes tem que ser sempre maior do que o somatório das contra-eletromotrizes, né? A quantidade de dinheiro que a gente ganha tem que ser maior do que o que a gente gasta. Pelo menos isso é o que diz a natureza, né? Se você não fizer isso aí, você vai entrar no vermelho, né? Como a gente diz por aí. Hilda, então o que tu tá fazendo bem aqui, ó, é associando os geradores, né? E os receptores, é. E quais seriam as regras para fazer isso, né? Quais seriam? Elas existem. Pessoal, assim como nos resistores, nós vamos nomear, né? Associação em série é quando tu conecta um terminal positivo a um negativo. Acerca das pilhas, é quando a gente bota elas em filinha, assim, ó. Tá? Mais no menos, mais no menos, mais no menos. Então o que tu vai ter aqui? Tu vai ter uma soma das DDPs, né? Ó. Mas também vai ter uma soma das resistências internas. Então, esse tipo de associação, como tudo na vida, tem uma vantagem e uma desvantagem. Já percebeu que tudo que tu faz é assim, né? Isso tem ligação com a termodinâmica, né? Porque toda energia que entra, uma parte é útil, uma parte é inútil. Então tudo está conectado na natureza. E por falar em conectado, tá aí as pilhas conectadas, né? Ó. Então eu tenho a soma das DDPs e a soma das resistências internas. Qual é a vantagem? Você ganhar DDP cada vez maior. Qual é a desvantagem? Você vai aumentar a dissipação. Você vai diminuir a vida útil das pilhas quando você faz isso. É um fato, né? Não tem como só ter vantagens aqui na natureza, né? Então a corrente tem que percorrer assim, né? Porque esse sistema é um gerador. E eu posso substituir isso por um único gerador que representa todos, sim. Por isso que chamamos de associação, né? Você vai somar as eletromotrizes, também, infelizmente, vai somar as resistências, tá? Então o que você tem aí, ó, é isso, soma e soma, né, ó? Soma e também soma esse trio, tá? E soma também as eletromotrizes, tá, gente? Então assim fica composta a nossa associação em série. Memoriza isso, então tem que estar nessa sequenciazinha aqui, ó, do menos para o mais, do menos para o mais, do menos para o mais, e a corrente passando sempre de quem está
com pouca grana para ganhar mais grana no final, né? A outra associação, obviamente, é a associação em paralelo. Na prática, não se usa, tá? Isso aqui só se usa na teoria. Por quê? Porque eu precisaria ter pilhas perfeitamente idênticas. Elas são perfeitamente idênticas? Eu posso controlar o número de moléculas que eu coloco quando eu estou construindo uma pilha? Não posso. Então, na prática, elas não são perfeitamente idênticas. E quando elas não estão perfeitamente idênticas, uma funciona como gerador e outra funciona como receptor, né? Então, não funcionaria todas como gerador, mas as questões colocam que elas consideram perfeitamente iguais, para você entender o mundo básico, né? Então, você vai colocar mais com mais, menos com menos. Então, essa é a associação aí, ó, em paralelo. Ela possui uma grande vantagem se ela pudesse existir na prática. Ela cai a resistência equivalente. Ela provoca a queda da resistência equivalente porque estão todas em paralelo. Só que tem uma desvantagem, você não consegue aumentar a DDP, né? Isso aumentaria a vida útil das pilhas, mas na prática, como eu não posso ter, isso não é interessante. Isso fica mais a nível das questõezinhas, né? Ó, então, aqui eu tenho a resistência equivalente e o E equivalente, tá? A resistência equivalente, turma, vai ser aqui no caso R sobre N, né? Quando tu tem N geradores. Só que o E equivalente, turma, ele fica sendo o mesmo, ele mantém constante, ele é simplesmente o E, tá? Porque você não tem aumento de potencial, né? Ó, as placas tudo iguais aqui para esse potencial aqui é mais, esse potencial aqui é o menos, podemos chamar aqui de X e Y, eles não vão mudar, né? Então, acontece isso com esses geradores, se eles pudessem existir na prática, você os trataria dessa maneira, tá bom? Eu já falei disso, mas vou repetir porque isso é importante. A lei dos nós, né? O que é que essa lei diz? O somatório das correntes que entram no nó tem que ser o somatório que sai. Lembra da rotatória, né? São as avenidas que chegam e as avenidas que saem. Como é proibido estacionar aqui, a quantidade de carro que chega tem que ser igual à quantidade de carro que sai, né? Bem simples a ideia de trânsito, quando a gente pensa no circuito como sendo trânsitos, né? Então, repetindo aqui isso aqui, para deixar isso bem, né? Você vai precisar disso para fazer as questõezinhas, às vezes isso facilita, né? Você monta uma equação a mais e tá aí a ideia da lei dos nós. Lei das malhas. O que são malhas? As cidades, elas não têm só um quarteirão, né? Ela pode ter vários quarteirões. Mas lembra que mesmo tendo vários quarteirões, você pode equalizar o trânsito, né? Organizar o trânsito. É mais complexo? É. Assim como na eletricidade, é mais complexo. Mas você pode fazer isso. Em qualquer circuito fechado, a DDP final menos a DDP inicial dá zero. Que você volta para o mesmo ponto, né? Ó. Imaginemos isso aqui. Eu tenho esse circuito, eu vou partir desse ponto A. Aí eu vou aqui para o ponto B. Depois eu vou aqui, ó, para o ponto C e para o ponto D, né? Até chegar nesse finalzinho aqui, ó, tá? E bem aqui eu vou aterrar esse ponto C. Aterrar é dizer que o potencial dele é zero. Eu posso fazer isso, não tem problema não, tá? Posso escolher um ponto de aterramento para o meu esquema. 30 volts aqui, vamos supor que eu caí para 10 volts quando a corrente percorreu essa resistência aqui, ó, tá? Aí as quedas. De 10 aqui eu vou ter 0 e aqui eu vou ter 25 volts, né? Vou ter um aumento aqui para cá, tá? Então observe o seguinte, se você percorrer essa malha que eu estou chamando de alfa, o que você vai ter aqui? Eu vou ter UAB igual a 30 menos 10, né? Porque eu tinha 30 e perdi 10 até chegar nesse ponto. Eu vou ter um total de quanto? 20 volts. Nesse trecho aqui, gente, eu vou ter o quê? O 10 menos o 0, né? Ó. Porque aí eu não perdi nada, porque eu aterrei esse ponto aqui. Para eu ter um potencial de referência. Então eu vou ter 10 volts. E do 0 para o 25, eu vou ter 0 menos 25. 0 menos 25, o que vai dar menos 25 volts. E finalmente eu vou ter o UDA, né? Quem é a partida? 25. Quem é a chegada? 30. Então, ó, vamos fazer uma soma aqui por curiosidade. Isso vai dar 0, né, gente? 30 aqui, ó. E menos 30 aqui, né? Ou seja, em um circuito fechado, a DDP de partida, quando você fecha a malha, ou seja, em um circuito fechado, a diferença de potencial em um ciclo completo é zero. Isso é uma forma de conservar a carga, gente. A dica para você ler circuitos, para você ler trechos de circuitos. Eu vou ter, se você percorrer esse resistor de A para B, dizemos
que o A, B é R vezes I, né? Se a corrente percorre de A para B, o AB é R vezes I, não é isso? E se você decide ler esse circuito nesse sentido, porque essa decisão é sua, você pode ler do jeito que você quiser. Do partiu aqui sendo A e do chegou sendo B, você vai botar um sinal de mais. Qual é a dica? Sempre que você for fazer uma leitura no sentido da corrente que atravessa um resistor, você vai botar um sinal de mais aqui nessa DDP, tá certo? Isso também vai acontecer nos geradores. Agora, mesma situação, mesma corrente, mesmos pontos e a mesma situação. U igual a R vezes I. Porém, você decidiu ler esse percurso no sentido oposto ao da corrente. Percebe? Ó? Sentido da corrente, sentido que você está fazendo a leitura. Aí, gente, a regra que eu peço que você adote é essa aqui. Ó. A regra que eu peço que você adote é essa aqui. Ó. O sinal vai ficar de menos, tá? Você decidiu ler ao contrário do que a corrente está. Tá? Então, você vai interpretar isso como uma queda do potencial, tá certo? Então, você vai adotar U, BA menos, tá bom? Ah, Hilda, e nos geradores? Ah, aqui é muito fácil. Não tem aquele negócio do encontro que você fez lá na festa? A primeira impressão é a que fica, né? Então, se você ler por aqui, ó, o primeiro sinal que você encontrar é o que você vai adotar, porque a primeira impressão é a que fica, né? Então, ó, mais é sentido que você leu o percurso. Se você ler ao contrário, a primeira impressão é a que fica, menos é. E é assim que você vai ler trechos de circuito, gente. Ó, você pode pegar o circuito que for, se pedir para você ler de uma etapa para outra, siga essas regras. Que você pode calcular a diferença de potencial entre um ponto e outro qualquer de um circuito qualquer. Assim nós encerramos a teoria de todos os circuitos elétricos, né, gente? Você viu aí, ó, associação em série, associação em paralelo, geradores, receptores, lei de Ohm generalizada e lei das malhas.